Olá pessoal, vou dar um pequeno aviso antes de começar esse vídeo. Primeira seguinte, eu tenho que falar o seguinte: a Bélgica tem um sério problema, que como a gente vai unificar ela, pois tem o seguinte problema, que a Bélgica, que é a região de Condado de Flandres, e tem a Valônia, deixa eu achar aqui a Valônia, cadê? Mas vocês entenderam, tem a região da Valônia, acho que é a Valáquia, não, Valáquia não, é lá na Romênia, pô. Mas todos entenderam que um problema é o seguinte: vamos dizer, para essa realidade dar certo, porque meio que eles apenas os neerlandeses, que são os holandeses no caso, eles suprimiam dessa região aqui, tá vendo? Que é o seguinte, eles apenas falavam, que eles falavam não falavam holandês, falava, apesar que tem umas regiões aí que fala alemão, e também a região que falava muito francês. Então, nesta realidade, vamos dizer que eles simplesmente ocorre uma migração dessa região para cá. O que ocorre é que o governo dos Países Baixos acaba também limitando a região. Com isso, aconteceria em 1831 a Revolução, que na nossa realidade, tipo, só que eles só pegaram esse território aqui, tá vendo? Então, para nossa realidade, vamos dizer que eles conseguiram chegar até Luxemburgo e conseguir, sei lá, um tratado mais justo com os neerlandeses, já que eles teriam possivelmente maior número. Então eles pegariam essa região aqui do sul. E também, uma coisa, tá? Como eu não vou ter razão para falar isso daqui, então... tá, vamos dizer que eles simplesmente arrumem essa fronteira uma hora ou outra, sei lá. Então, com a vitória, logo após a independência, eu acredito que o reino da Bélgica e o da França redefiniram sua fronteira e também virariam parceiros econômicos, obviamente depois com o Reino Unido. Então, para isso daqui, vamos para a partilha da África. Antes de continuar, pessoal, preciso dar um pequeno aviso. Sei que não tá no cenário tecnicamente correto, pessoal, que eu preciso falar. E eu sei que não tá no cenário certo agora no vídeo, porque tá no cenário da Primeira Guerra Mundial, mas só preciso dar um pequeno aviso. É uma porcaria mexer, então vamos dizer que nessa realidade, o rei, que é Leopoldo II, que na nossa realidade, ele pegou a colônia do Congo, e eu não vou falar nada, pois... é algo tão pesado que ele fez. Eu não vou falar nada de vídeo, mas eu vou deixar aí um vídeo na descrição. Se depois eu lembrar, vai estar um vídeo aí na descrição, tá? Que vai falar o que ele fez no Congo, tá? Ele fez muitas coisas horríveis lá. Depois que descobriram, ele simplesmente somente tacou pro governo da Bélgica. O que na nossa realidade deveria acontecer? O seguinte, que o rei acaba não conseguindo ter a colônia inteira, já que em vez de passar o governo para tipo o rei, que ele, se fosse continuar desse jeito, a Bélgica continuaria cometendo, vamos dizer, crimes lá na África. Vamos dizer que dessa realidade deveria ser pro governo da Bélgica. Então, e também uma coisa que eu tenho que falar, eu acredito que com a Bélgica mais forte, eu acredito que alguma colônia irrelevante no mundo, como essa colônia que acho que é da Togolândia, me corrigem se eu estiver falando certo, viraria posse dessa região. Então vamos para a Primeira Guerra Mundial. Uma coisa que eu tenho que falar, praticamente... eu acredito que com a Suíça, eu acho que o Império Alemão não se meteria, ou com a Holanda, já que não teria razão, eles tentariam renegociar aqui na nossa realidade com a Bélgica. Eu tenho que falar o seguinte, tá? Esta daqui falharia, pois eu acredito que com a Bélgica sendo aliada com a França, tá? Vocês vão ver a reviravolta, tá? Que iria acontecer o seguinte, que logo após a declaração de guerra, eles esperariam um pouco, depois eles tentariam invadir. Eu acredito que o plano alemão falharia, pois ele já esperando algum ataque desse tipo, com alguns generais franceses e britânicos, logo após, tipo, a entrada do Reino Unido, já que eles tentariam invadir. E diferente, igual na nossa realidade, eu acredito que a Bélgica sofreria no começo, perdendo várias regiões para os alemães. Só que, com o passar do tempo, e também porque o exército belga estaria mais forte, eu acredito. Então, nessa Primeira Guerra Mundial é capaz de, tipo, eles até ganharam alguns territórios. Só que eu não vou mudar nada aqui, pois... olha o tamanho dessas províncias, pô.
Então não vou poder mexer em nada, pô, tudo ficaria zoado demais. Então, mas eu acredito que sim, eu acho que eles pegariam ou esse território aqui, mas eu acho que no máximo algum território aí na Alemanha. Então, bora logo pra Segunda Guerra Mundial. Então, continuando, pessoal. Seguinte, ignora os crimes que eu faço ali na Áustria-Hungria, de tanto perder minha paciência em estar com mais essas fronteiras. O seguinte, que os alemães ficariam um tanto revoltados, já que praticamente seriam humilhados pela Europa toda, ainda perdendo vários territórios, não só para, vocês sabem, a França e territórios para a Polônia. Então, eu acredito que essa Segunda Guerra Mundial teria uma reviravolta. Tá, que é o seguinte, que eu acredito que até a Segunda Guerra eu acredito que o exército belga já teria alguma força, tá? E uma coisa que eu esqueci de explicar, que nessa Segunda Guerra Mundial, como a Alemanha já não teria colônias, então vocês vão ver aqui as colônias que eles pegariam. Uma coisa, eu sei que todos vão falar que é irrealista eles querem pegar essa colônia aqui, tá? Mas eu acredito que uma coisa, já que eles seriam aliados e a Bélgica nunca seria tipo algum inimigo para o Império Britânico, eu acredito que porque mesmo assim eles não seriam considerados ameaça suficiente para conseguir vocês entenderam? Fazer qualquer coisa que não vá aos interesses britânicos, então eles dariam essa colônia como algo de amizade, algo do tipo. Então, mais ou menos o Império Colonial da Bélgica sendo um dos maiores até o momento. Na verdade, um dos menores. Ignora a Alemanha tendo colônias ainda porque preguiça. Ainda bem que o rei não pegou essas colônias, senão os crimes que ele cometeu no Congo teria sido, acho que 2, seria multiplicado por 4. Todos entenderam? Então, bora logo pra de fato a Segunda Guerra Mundial. A Guerra Mundial teria diferenças, como eu acredito que em várias batalhas históricas, tá? Que eu sei. Uma coisa que eu tenho que falar é o seguinte, que essa Segunda Guerra Mundial, tá? Vocês não mudei ainda nas questões da França, pois eu vou dar um pequeno spoiler de talvez um possível próximo vídeo, tá? Só um pequeno spoiler, tá? Tentem adivinhar, eu mudei um pouquinho a fronteira de um país aí pra todos adivinhar. Dica, não é a Sérvia, tá? Só tá aí porque deu preguiça de mudar o país. Então, como nessa Segunda Guerra Mundial, eu acredito que, mesmo que a Operação Barbarossa, que eles fizeram praticamente na Bélgica e na Holanda, eu acredito que isso daqui, sim, iria acontecer, já que, comparado à Bélgica, eu acredito que a Alemanha teria várias chances e praticamente iria fazer a mesma coisa que na nossa realidade. Só que, como mais ou menos não aconteceu os crimes que o rei cometeu, eu acredito que eles se mudariam, acho que para a colônia do Congo. Agora é só achar. 2 segundos. Eles se mudariam para o Congo, já que a Alemanha já não teria colonização do tempo. Uma coisa que eu também tenho que falar, que iria acontecer nessa Segunda Guerra Mundial alternativa, já que os alemães iriam praticamente ter acabado com a guerra muito mais, já que eu acredito que uma coisa, as missões que aconteceram na África talvez teriam apoio vocês sabem de quem, que seria da Bélgica, já que a Bélgica estaria tipo de boa, já que suas colônias são lá no sul, no máximo Camarões. Então, não, Camarões não, Togolândia. Só que uma coisa que eu preciso falar, que aconteceria um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, que eu esqueci de falar, sendo muito, só que é uma coisa que eu acredito que iria acontecer, que a Segunda Guerra Mundial iria acabar do jeito que acabou, só que com a Bélgica ajudando um pouco. Então, vamos para a partilha da Alemanha, ou o fim da Segunda Guerra. Voltando da Segunda Guerra, mas para continuar o vídeo, eu tenho que pedir, obviamente, mendigar, dá seu like aí, se inscreve no canal, tá? Eu sei que isso é chato, e também porque eu parei, e também porque parar do nada e pedir isso daqui, mas é por uma razão que eu tenho que ter parado.
Vocês sabem qual é a razão. Eu vou explicar em um vídeo futuro, talvez. Se vocês derem like nesse vídeo, vamos tentar bater a meta de 20 likes, tá? Eu confio com vocês, tá? Como a Alemanha nessa realidade seria duramente afetada, perdendo até a bacia do território do Saarland, já que não faria mais sentido qualquer interação, eu acredito que eles recuperariam uma região lá de, acho que era Kaliningrado, não é Kaliningrado, da Prússia Oriental, algo do tipo, eles ocupariam essa região. Pois eu acredito que, acho que depois de terem perdido muito território, eu acho que merecem, tá? Então, nessa Segunda Guerra Mundial, logo após ela, eu acredito que seria criada a União Europeia. Obviamente seriam os 3 países que seriam criados, que no início seria a Bélgica e também outro país chamado Reino Unido dos Países Baixos e o território da Baixada do Saarland. E depois temos chamado o que vocês já conhecem. A União Europeia seria do mesmo tamanho de hoje em dia, tá? Não precisam perguntar, já que eu não consegui responder essa dúvida aí. Então, bora pra Bélgica moderna, que esse vídeo tá ficando longo. O seguinte, a Bélgica, ela nunca teria que ter cedido suas colônias, tá? Que eu esqueci de explicar isso antes. Pois, eu acredito que eles investiriam nas colônias se, tipo, num sistema, vamos dizer assim, o que eu acredito que funcione, tá? Eu não sei se funciona, tá? Não vou atrás de procurar, já que o roteirista decidiu apenas tirar uma férias de 1 ano. Então, sem roteirista por um tempinho. Então é isso. Que é o seguinte, eles pegariam essas colônias, investiriam nelas, dando recursos, dando equipamentos no geral, mas eles teriam que dar seus recursos em troca. Que seria, acho que um sistema bem legal, que talvez não funcione na nossa vida real, mas vamos dizer que funcione. Daí eles conseguiram enriquecer a Bélgica. Então, logo após o industrializamento da Bélgica, eu acredito que as regiões africanas, tipo Congo, todas as outras colônias, que eu não lembro o nome, seriam industrializadas também, seriam forçadas no caso. E, neste caso, a União Europeia talvez seja maior, já que nesta realidade talvez alguns outros países, sei lá, algum país do Balcã, sei lá. Deixa eu ver algum aí que não tá. Talvez a Áustria não. Talvez outros países entrem. Só que da União Europeia talvez seja um pouco maior. Tá no 2, 3 países maior. Tipo a Albânia, sei lá, o Montenegro. Eu não lembro quais são os países. Ou a Sérvia. Também esse país aqui. Quem lembra que esse país existe? Macedônia do Norte. Talvez estaria lá na Bélgica. Talvez estaria. E a Bélgica também não teria problemas de instabilidade, que nem nossa realidade, que uma parte deveria ser unificada para pegar e unificar para a França, outra parte voltar para os Países Baixos, uma parte virar alemã. Não, seria um país só, já que ambos se uniram por uma causa em comum, vencer os holandeses e a independência. E tanto que essa Bélgica nessa realidade seria capaz de, tipo, mudar a Guerra Fria, já que foi um palco de, tipo, os Estados Unidos com seu capitalismo e União Soviética com seu socialismo, comunismo, tentarem infundir nos países africanos. Talvez, é uma coisa que eu acredito, tá? Já que com o apoio, talvez a Etiópia não teria virado vocês sabem, um país socialista, já que teriam países africanos que não serão socialistas, que obviamente seriam da Bélgica, esses países aí, mas que a Bélgica no final das contas, além de se tornar um país mais relevante atualmente, tá? Também ter uma história mais rica, já que venceu o seu colonizador praticamente sem uma história mais rica, e também a Bélgica sendo um país praticamente rico, sendo praticamente uma Suíça moderna, e tendo um nível de DH ridiculamente alto, de praticamente dos países nórdicos. Então foi isso o vídeo, tá? Fui! E deixe seu like, se inscreva no canal e tchau agora.